Olá, pessoal, bom dia. Hoje eu passei aqui com vocês para falar um pouco sobre um conteúdo que está caindo bastante em prova, que é o Business Intelligence, o famoso BI. E o que é, né, o BI? O BI, ele não é uma ferramenta, mas sim um conjunto de processos, ferramentas, tecnologias e estratégia para coletar, analisar, transformar grandes volumes de dados em informações. Para quê? Para que a minha alta administração possa tomar decisões. E eu tenho aqui o importante também vocês saber os 4 componentes principal do BI, né, que é o meu Data Warehouse, que é o meu repositório de dados, o meu Business Analytics, onde eu tenho as ferramentas e técnicas para tratar esses dados e informações, o meu processo de negócio, aqui que eu tenho os indicadores, as medições, monitoramento, e por fim, a interfaces do usuário, onde eu forneço aqui os meus relatórios para que o analista possa visualizar de forma simplificada esses relatórios e tomar decisões, né? Então, aqui vou detalhar mais aqui o processo de BI, como é feito. Então, eu tenho aqui os dados, as fontes de dados, que eu extraio, né, os meus dados de fontes externas, de sistemas legados, sistemas de banco de dados OLTP. Eu vou extrair esses dados e numa área chamada stage área, eu vou fazer a seleção, eu vou extrair, vou fazer a transformação desses dados. E o que acontece, Andréia, nessa transformação de dados? Na transformação de dados, no meu processo de transformação de dados, aqui que eu faço a limpeza de dados, eu vou remover duplicidades, corrigir valores inválidos, ajustar a formatação, padronizar nomes. Então, aqui que eu faço esse processo, né, no transformação. Aqui também que eu faço a integração dos dados, unir dados de várias fontes, né, como estou trazendo de várias fontes, aqui eu integro esses dados e faço a validação. E quando eu tenho todo esse processo feito, eu carrego esses dados na minha Data Warehouse, que é um repositório de dados. Eu carrego no Data Warehouse e eu posso também ter um data warehouse menor, né, que é por departamento. Aí eu já chamo de data mart. E por fim, eu visualizo esses dados através de relatórios, de OLAP, que é uma ferramenta de análise. E posso também fazer mineração de dados. E aqui detalhando mais esse processo do ETL, que é muito cobrado em prova, isso aqui, pessoal, decorem isso aqui, tentam entender isso aqui. O ETL, né? O ETL eu vou extrair, o que significa ETL, né? Extrair, transformar e carregar, L de load, né? Então, eu vou extrair, eu vou transformar esses dados, como eu falei, eu transformo esses dados, eu faço a limpeza, removo duplicidade, eu faço a correção de valores inválidos, eu ajusto a formatação, né, de datas, textos, números, e vou carregar no meu Data Warehouse ou no meu Data Mart, né? Esse processo pode ser inverso, que é o top-down e o top-up. Então, esse aqui é o processo de ETL. Qual é a diferença para o ELT, Andréia? O ELT, eu vou extrair meus dados, eu vou carregar os meus dados aqui no meu Data Warehouse, no meu repositório de dados, e aqui que eu faço a transformação dos meus dados, entendeu? Então, a diferença básica é essa. E com essa mudança aqui, eu também tenho outras coisas que implica, como aqui é menor o carregamento. Por quê? Porque eu não preciso transformar os dados, eu carrego logo os dados. Aqui também eu preciso de um armazenamento maior. Por quê? Porque aqui eu carrego meus dados brutos. E quando eu transformo esses dados, eu tenho meus dados brutos e os dados transformados, então eu preciso de armazenamento maior. A diferença daqui é que aqui eu removo as duplicidades, faço uma formatação e quando eu carrego eu não preciso de um armazenamento maior, mas aqui não é LT sim. É importante também a gente entender as características de um data warehouse, que é um data warehouse ele é orientado a assunto, né? É orientado a assunto por vendas, departamento, finanças, é integrado porque eu integro de várias fontes de dados, aí eu vou fazer a integração e variante no tempo, ou seja, aqui eu tenho dados atuais e históricos. E não volátil, porque uma vez que eu faço a inserção no meu Data Warehouse, eu não altero.
Eu só faço a inserção, eu não faço alteração, eu não faço alteração, não faço delete nos dados. Então, aqui mostrando aqui um processo completo, né, que eu faço a extração de bancos, de arquivos, faço o ETL, o processo de ETL, que eu já falei que é extrair, transformar e carregar, carrego no meu DAW e aqui no final tem os relatórios para meus analistas fazer a análise. Aqui também é uma diferença entre ETL e ELT, como eu falei, né? Aqui é o meu Data Warehouse mais tradicional, aqui eu já é um Data Warehouse mais moderno ou um Data Lake. Também a gente precisa saber essa diferença, mas aqui é para outra aula. Aqui os dados são transformados antes de ir para o repositório, e aqui não, eu carrego primeiro os dados e depois eu transformo esses dados. Aqui eu extraio de dados estruturados, aqui dados não estruturados ou semi-estruturados, eu posso extrair de vídeos, de voz, entendeu? Então, faço essa extração de não estruturado ou semi-estruturado. Aqui o tempo de carregamento é maior, como eu falei, porque eu preciso esperar todo esse processo de transformação, e aqui o tempo de carregamento é menor. Aqui no ETL, o menor espaço de armazenamento, porque eu já tenho na transformação, eu já removo dados duplicados, e aqui não, eu carrego meus dados brutos, e ainda quando eu faço a transformação, eu tenho os dados brutos e os dados transformados. E para a gente fixar, a gente vai resolver algumas questões. Aqui, essa questão aqui é FGV, banco de dados ETL, para auditor. Então, o pipeline carrega os dados de execução orçamentária do sistema operacional para o Data Warehouse deve garantir que o volume de dados seja carregado no ambiente analítico de forma eficiente, seguindo todas as transformações já aplicadas. Então, analise a opção que apresenta a principal responsabilidade e o desafio da fase load no processo. Então, ele quer saber, né, o desafio da fase load no processo de ETL, especialmente em relação ao design de índice e particionamento da tabela de fato. Isso aqui também é para outra aula, pessoal. Isso aqui ele está falando aqui, tabela de fato, é sobre modelagem dimensional no BI. Mas aí é para outra aula, depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. Então, vamos lá nas alternativas. Criar e gerenciar, não também, né? Não cria, não gerencia, não tem nada a ver. Definir as regras de limpeza, padronização, não. A gente viu que isso aqui é na transformação, ele quer no load, né? No processo de load, desafio no processo de load. Na fase load, que é carregar no meu DW, né? Então, gerenciar a consistência externa também não, identificar e extrair as alterações também não, realizar carregamento dos dados transformados para o Data Warehouse e garantir que o mecanismo de otimização seja utilizado. Então, é isso aqui, né, pessoal? A gente vê que o ETL, o load, é carrego os dados no meu Data Warehouse, então a alternativa está aqui, a letra E. Vamos para a segunda questão. Então, em Data Warehouse, o processo de ETL é responsável por quê, né, pessoal? Vamos aqui, ó, gerenciar o ciclo dos dados? Não. Excluir? Não. Arquivamento? Excluir? Não. Extrair dados de fontes heterogêneas, transformando-os e carregá-los no Data Warehouse? É isso, né, pessoal? A gente viu que é isso, né? Extrair dados de fontes heterogêneas, transformá-los e carregá-los no Data Warehouse. É isso aqui, pessoal. Essa aqui é a alternativa correta. Mas vamos, por encargo de consciência, ler as demais. Analisar dados multidimensional por meio de operações como trivial. Existe isso aqui, pessoal. Isso aqui existe, mas não é o processo de ETL, né? Isso aqui depois que eu já fiz o processo de ETL, criar esquemas de estrela e flocos de neve para modelagem dimensional. Não é o processo de ETL, mas isso aqui existe, entendeu? Esses dois diagrama existe no processo de BI, né? Também para outra aula. Implementar controles de acesso e segurança para dados, não, também, né? Então, nossa alternativa aqui é letra B. Aqui a terceira questão, vamos lá, assinale a opção que melhor descreve o principal objetivo da transformação de dados. Né? A gente viu que na transformação de dados ocorre a limpeza dos dados, ele remove dados duplicados, corrige valores inválidos ou faltantes, ajusta a formatação, né, formatação de datas, de texto, números. Como ele vem de várias fontes de dados, então tem que ajustar, deixar padronizado esses nomes, né? Então, vamos lá. Armazenar dados em seu formato bruto original para preservar a integridade. Não, né? Armazenar dados em seu formato bruto. Não, não. Se você transformar, ele não vai armazenar bruto, né?
Converter dados de um formato ou uma estrutura para outro, a fim de adequá-lo para um... esse aqui é a mais correta, né? Está bem correta essa questão. Vamos ficar com essa daqui, mas por vamos ler as demais, né? Coletar dados de diversas fontes sem realizar nenhuma modificação, também não, né? Excluir dados redundantes somente para reduzir o tamanho, não, também. Avaliar e monitorar a qualidade, o desempenho e outros... Não, também, né? Então, é exatamente isso, né? A transformação de dados, eu vou converter... Essa aqui é uma das etapas, né? Converter dados em um formato ou uma estrutura para outra, né? Então, vamos responder a próxima. Vamos responder a próxima. Ao criar... o que ele fala aqui? O fluxo de ETL é uma ferramenta primordial para criar dashboards, não, interativos, diretamente, não. Armazenar logs também não, mover, padronizar, integrar dados de múltiplas fontes antes de carregá-lo em um repositório de dados. Isso aqui é a mais correta, né? Mover poderia ser extrair, né? Mas essa aqui é a mais correta, né? Mover, padronizar, integrar dados de múltiplas fontes de dados e carregá-los em um... É isso aqui, vamos ficar com essa. Aplicar técnica de machine learning em tempo real, não, também. Comprimir e descomprimir arquivos de backup, pior ainda, né? Então, vamos ficar com a alternativa C, a nossa resposta correta. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Em ambiente de BI e Data House, os processos de extração, transformação e load são fundamentais para integrar dados provenientes de diferentes fontes, garantindo qualidade, consistência e disponibilidade para análise estratégica. Em relação ao processo de ETL, assinale a alternativa correta. A etapa de carga, né, de load, ocorre antes das etapas de extração? Não, né, pessoal? A gente viu que o load é no final. Eu primeiro vou extrair, depois eu vou transformar e depois eu vou carregar. Então, não é essa a alternativa. A transformação do ETL é responsável apenas por converter os dados para... Não, também. A extração do ETL envolve a remoção de dados redundantes ou inconsistentes no sistema de... Não, também. O processo de ETL é utilizado para integrar dados de múltiplas fontes, aplicar regras de negócio e carregá-lo em um repositório central, como um data warehouse. Perfeita essa questão. Essa é a alternativa correta. O principal objetivo do ETL é realizar o backup? Não, tem nada a ver, né? Então, seguindo aqui, esse aqui, próximo, eu vou falar para vocês a diferença do meu Data Warehouse, Data Lake House, né? Esse aqui é um conceito muito também cobrado em prova e é válido vocês também dar uma passada, verificar os conceitos e qual é a diferença deles, né? Qual é a diferença do Data Warehouse